Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, hoje estamos com a Joana. E vamos para mais uma aula de biologia? O tema de hoje é Biologia do Desenvolvimento, os tipos de reprodução. E é mais uma aula de nivelamento, em que a gente está revendo alguns conceitos que vocês já aprenderam nos anos anteriores, ok? Então vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula, né? Então a gente vai relembrar tipos de reprodução dos seres vivos e as principais etapas, né, da reprodução assexuada e sexuada, vendo um pouco mais de detalhes. E vamos começar com uma reportagem. Se você quiser ver um pouco mais dessa reportagem, pode apontar a câmera do seu celular no QR Code e você vai ter acesso a essa reportagem no completo. Então, ó, é verdade que quando duas minhocas acasalam, ambas ficam grávidas? É verdade sim. A minhoca é um anelídeo hermafrodita, o que significa que ela é dotada ao mesmo tempo de sistemas reprodutores masculino e feminino. Com isso, ela é capaz de produzir tanto espermatozoides quanto óvulos. Mas, mesmo assim, ela não consegue se autofecundar. Os cientistas estimam que uma minhoca é capaz de gerar aproximadamente 500 minhoquinhas por ano. Isso mesmo. Então, as minhocas, elas não conseguem se autofecundar. Então, por mais que ela tenha, né, os gametas masculinos e femininos, ela não consegue fazer esse serviço sozinha, ela precisa de ajuda. Então, ela se aproxima de outra minhoca para que ambas consigam trocar esses gametas, ok? Bom, então a reprodução ela é essencial, né, para a continuidade de uma espécie, mas todos os seres vivos se reproduzem da mesma forma, será? Será que existem somente indivíduos masculinos e femininos? Bom, se você parar para pensar um pouquinho, já falamos da minhoca. A minhoca, ela é considerada hermafrodita, hermafroditismo, né? É um termo que não tem mais utilizado, a gente utiliza outro termo, por exemplo, para a espécie humana, que é o intersexo, né? Que é quando apresenta características masculinas e femininas. Então, sim, existem seres vivos que são masculinos, existem seres vivos femininos e existem seres vivos intersexo. Ok? Todos os seres vivos se reproduzem da mesma forma? É isso que nós vamos ver. Então, características, né, dos seres vivos, essa reprodução. Para que serve essa reprodução, né? Para dar continuidade à espécie. Então, para que você tenha novos seres vivos, né? Um dia o ser que está vivo hoje pode morrer, outro tem que tomar o seu lugar. Então, é para isso que que acontece a reprodução. Então, é um processo capaz de garantir a produção ou o surgimento de novos indivíduos, né, de forma intencional ou não, de forma natural ou artificial, né? Por exemplo, com a inseminação artificial que acontece, né, em alguns casos entre humanos, né? Então, ela pode ser de forma sexuada, que é com a troca de gametas, ou assexuada, tá? Então, aqui nós temos dois GIFs mostrando. Na primeira, nós temos um exemplo de sexuada e no segundo aqui de assexuada, ok? Bom, ela pode acontecer também em diversos níveis, tá? Então, pode ser, por exemplo, o nível molecular, com a replicação dos genes, tá? Os genes, eles estão se replicando, formando novos para permitir, né, gerar mais outras células, por exemplo. A nível celular, né, que daí utilizou a questão dos genes ali que foram replicados. Então, para acontecer divisões celulares, até que para que a gente possa crescer, por exemplo, né? Entre populações de seres vivos e entre espécies, né, por meio da especiação. Então, como eu sei, por exemplo, que dois seres vivos que estão ali acasalando são da mesma espécie, né, nós vamos ter essa aula mais para frente, mas para você saber, eles têm que gerar descendentes férteis, ok? Então, aqui está mostrando, por exemplo, o ciclo de vida do salmão, né? Então, tem o adulto, né? Eles vão acasalar, vão trocar gametas, né? Esses gametas, né, vão formar os ovos, onde vai formar o alevino, que é o peixinho. Ele vai crescendo, vai sofrer a metamorfose, porque o alevino ele é diferente do adulto, até que ele, de fato, chegue à idade adulta e possa se reproduzir novamente. Tá? Então, ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada, né? E quais são os tipos, né? Nós temos diversos tipos, tá? Assexuada pode ser por fissão binária, pode ser múltipla, pode ser por fragmentação, ela pode acontecer por propagação vegetativa, né? Aquelas plantinhas, por exemplo, a mãe de mil, né? Que forma vários em volta da folha, tá? Ela pode ser sexuada por conjugação, tá?
por autogamia ou singamia, né? Autogamia está autofecundando, singamia precisa de 2 seres vivos para acontecer de fato a fecundação, ok? Bom, antes de esmiuçarmos, né, esses tipos de reprodução, vamos para a atividade 1. Então, entre os tipos de reprodução assexuada e sexuada, né? Que existem, logicamente vantagens e desvantagens entre cada uma delas, né? A gente tem ali na assexuada que formou clones, né? Indivíduos exatamente iguais, a sexuada não, né? São diferentes. Então cite pelo menos uma vantagem, uma desvantagem de cada uma delas. Pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta. aí, você conseguiu pensar numa vantagem e uma desvantagem para cada tipo de reprodução entre sexuada e assexuada? Na verdade, se você parar para pensar um pouquinho, não
não é tão difícil assim, né? Vamos pensar ali na assexuada, né? Na assexuada você está gerando clones, então se você não precisa de um outro ser vivo, a coisa fica muito mais rápida, não é mesmo? Então sim, uma vantagem dela é que ela é rápida, gera muitos indivíduos de uma vez só, tá? Uma desvantagem é que não tem muita variabilidade genética, então você tem clones, né, da mãe, digamos assim, né? São vários indivíduos exatamente iguais, gera muitos iguais, tá? Ou praticamente iguais. Na sexuada, a gente vai ter uma variabilidade genética, por quê? Porque houve troca de gametas. Então veio o gameta masculino com algumas características, gameta feminino com outras características. Se misturaram aquelas características que vão prevalecer, é que vão se manifestar, né? Nem todas as que estão ali vão se manifestar, ok? Então, qual que é a desvantagem? Precisa de 2 indivíduos para ela acontecer. Ok? Então, acaba tornando mais lenta, mais demorada, né? Ok? Mas então é bem simples de encontrar vantagens e desvantagens entre as duas. Tá, então vamos começar falando básico da reprodução assexuada. Então você já sabe que ela gera clones, não é mesmo? Então você tem vários seres vivos ali que são iguais ao genitor ou genitora, né? Que não vai ter macho nem fêmea, vai ser um só. Então, sem partilhamento de material genético, aqui, por exemplo, a estrela do mar, né? Pode acontecer isso com a estrela do mar. Então, ela é mais simples, ela é mais rápida, ela é econômica, né? Não gasta tanta energia assim, digamos assim, porque, né? É um indivíduo só, não precisa ir atrás de outro indivíduo. Ela é agâmica, ou seja, não há necessidade de outro gameta, tá? Tem baixa variabilidade genética, né? Então, os filhotes, digamos assim, são clones do genitor. E pode acontecer uma recombinação dos genes, ok? Pode acontecer, não necessariamente vai acontecer, que são os genes que estão se reposicionando de formas levemente diferentes, ok? Dentre os tipos de reprodução assexuada, a gente tem a sessiparidade, tá? Ou fissão, né? E o organismo ele vai se dividir ao meio por mitose, né? Que é um tipo de divisão celular, e em seguida cada metade se regenera, formando 2 descendentes idênticos ao progenitor. Então ela é bastante comum entre bactérias, por exemplo, protozoários, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a célula-mãe que se dividiu, né? Duplicou o material genético e formou 2 filhas. Então é um tipo de divisão chamado mitose. Então, a mesma quantidade de material genético da mãe, da célula-mãe, vai ter as células filhas, ok? Bem simples. Brotamento. Nesse tipo de reprodução, né, ela pode acontecer entre briófitas, pteridófitas, angiospermas, quinidários, né? Então, o ser vivo, que seria o progenitor, né, ele determina o momento em que ele precisa ocorrer a reprodução e nasce um broto. Esse broto cresce, e quando ele estiver grande o suficiente, ele se solta, se desprende, né, da mãe e começa a crescer, como aqui na imagem. Então, você nasceu o brotinho, esse broto cresceu um pouquinho, e na terceira imagem aqui nós temos uma nova hidra, tá? São animais aquáticos, tá? Ok? A esporulação, essa pode acontecer inclusive dentro da nossa casa, sem que a gente perceba. Vai perceber já tarde demais, não é mesmo? É o que acontece no pão, o bolor em si. Tá? Então, as células, elas reprodutoras assexuadas, né, ou os esporos, tá, são levados, né, eles vão se formando a partir de uma numerosa divisão do núcleo e parte do citoplasma da célula, e são liberados no ar. Tá? Quando encontra um meio propício, ela vai ali, né, vai se encontrar, por exemplo, no pão, né, onde tem um meio propício, onde tem alimento, a temperatura correta, né, o calor ali, para que possa se reproduzir e vai tomar conta, por exemplo, do alimento, certo? E vai formar as outras partes, né, do corpo do ser vivo. Então, é comum entre fungos, algas e alguns protozoários e parasitas, ok? A fragmentação. Fragmentação é quando você corta um pedaço do indivíduo e ele regenera formando 2 indivíduos diferentes, tá? Então, a formação de um novo indivíduo completo a partir do fragmento do organismo multicelular, após a separação espontânea ou acidental. Pode acontecer, inclusive, na estrela do mar. Aqui na imagem nós temos uma planária, que é um invertebrado, um verme invertebrado, plateuminto, né, que foi cortado 3 pedaços, cada um desses pedaços regenerou, formando um indivíduo diferente, ok? A reprodução sexuada agora. Então, vimos os tipos de reprodução assexuada, né? Vamos ver agora as vantagens, né? Vantagens, características gerais.
Então, são novas gerações, elas vão surgir da fusão, né, de células diferentes, linhagens parentais da mesma espécie. Então, é a união dos gametas masculino e feminino, ok? Ela é mais complexa, claro, né? Tem gametas diferentes. São gametas meióticos, que vão sofrer divisão celular através da meiose, né? Vai ter metade da quantidade de cromossomos. Vai haver a recombinação dos genes, obrigatoriamente, tá? Vai ter uma alta variabilidade genética, então mesmo gêmeos, né? Se não forem idênticos, eles vão ser bem diferentes, mesmo tendo nascido, né? Praticamente ao mesmo tempo. Tem um alto custo energético, tá? Então vai precisar de muita energia ali para gerar esse descendente e tudo mais, e vai ter o compartilhamento desse material genético. Então, metade, 50% vem do masculino, 50% vem do feminino, juntos os dois, e existe uma variabilidade genética. Então, vamos para o primeiro exemplo, a conjugação. Conjugação é um tipo de reprodução sexuada, tá? Em que ocorre a troca do material genético entre organismos que se unem de maneira transitória ou parcial, né? Tá? Então pode acontecer entre bactérias, protozoários e algas, tá? Aqui na imagem, você pode ver que tem um doador e um receptor, tá? Eles se aproximam, ok? E a troca ali, né? Uma recombinação desse material genético, tá? E daí o doador antigo e o novo doador, eles terão um material genético levemente diferente, né? Não está igual ao que iniciou, ok? Ela pode até ser considerada um tipo de reprodução assexuada em determinados casos, mas como houve, né, a recombinação gênica, ela é considerada sexuada, ok? A fecundação. A fecundação é o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, né, que acontece em vários seres vivos, em vários, inclusive nos seres humanos. Então o óvulo, o espermatozoide, ele nada, né, ele tem a cauda, né, que nada até o óvulo, onde ele vai ali trocar, né, juntar esse material genético. Então metade, 23 cromossomos vem do pai, 23 cromossomos vem da mãe, formando ali uma célula ovo ou zigoto de 46 cromossomos que vai gerar um novo indivíduo, ok? A reprodução sexuada, então, ela pode ser dividida, né, conforme a função do gameta, tá? Então, por exemplo, ela pode ser bissexuada, então, quando esses gametas, né, eles podem trocar ali entre o masculino e o feminino, tá? O hermafroditismo, que é quando o ser vivo, ele tem os dois, né, ele produz os gametas masculinos e femininos ao mesmo tempo, porém não consegue se autofecundar, por exemplo, como acontece aqui entre os caramujos, né? Tá? E a partenogênese. Partenogênese é bem comum nas abelhas, por exemplo, né? Então você tem ali o óvulo, né, não fecundado vai formar o zangão, aliás, o fecundado vai formar o zangão e o não fecundado pode formar ali a rainha, vai formar as operárias, ok? Tá? Dentre essas, né, então a bissexuada, caracterizada pela produção de descendentes a partir da união de gametas dos progenitores distintos, resultando em um zigoto com a nova combinação genética, tá? Hermafroditismo, então indivíduos com estruturas gonadais, né, de ambos os sexos, que pode acontecer a fecundação cruzada ou não, e a partenogênese, onde o embrião se desenvolve a partir do óvulo. O zangão, só uma correção, o zangão é que é do óvulo não fecundado, a abelha rainha e a operária são do óvulo fecundado. Vai depender da alimentação que cada uma vai receber, o seu modo de vida, digamos assim, tá? E, logicamente, não dá para não comentar sobre o intersexo, tá? Que é a pessoa nos quais os fatores que definem o sexo biológico vai variar, né? Então, características sexuais externas femininas, carga genética masculina. Então, cerca de 1,7% da população mundial pode nascer intersexo, tá? Características masculinas e femininas. Para seres humanos, a gente não utiliza mais o termo hermafrodita e sim intersexo, ok? E a alternância de geração, que é a última que pode acontecer, acontece em plantas, né? Acontece nos quinidários também, né? Que em algum momento ali vai acontecer a reprodução assexuada, em outro momento vai acontecer a reprodução sexuada, ok? E vamos para a atividade 2. Então aqui eu vou pedir para você criar um mapa mental acerca desse tema revisto hoje, né? Então a gente reviu toda a parte da reprodução sexuada e assexuada. Você pode utilizar o caderno, você pode utilizar os aplicativos, por exemplo, o MindMaster ou o Canva.
e criar, como aqui nessa imagem, né? São uma palavra central, por exemplo, a reprodução, e a partir dela as características de cada um dos tipos de reprodução, ok? Eu vou dar um tempinho para você copiar os nomes e você pensar um pouquinho nesse mapa mental e eu já volto. Só um instantinho. Conseguiu montar o seu mapa mental? Utilizou o Canva ou o MindMaster? São dois aplicativos bem simples, fáceis de utilizar, tá? Se você não conseguir, pode fazer no caderno mesmo, compartilhe com o seu professor ou com sua turma, ok? E nessa aula, então, nós vimos, né, os tipos de reprodução, assexuada, assexuada. Eu espero que você tenha gostado e até breve.